Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 26 de novembro de 2024, nessa terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando virdes falar de guerras, de revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente sempre se pergunta quando será o fim do tempo, o fim do mundo. Essa era uma pergunta preocupante da comunidade de Lucas, porque quando se fala do templo, quando o livro de Lucas foi escrito, já tinha sido destruído o templo de Jerusalém no ano 70. Jesus morreu talvez na década de 30, 40 anos depois o templo de Jerusalém tinha sido destruído. O templo de Jerusalém era a segurança religiosa, era onde se encontrava o poder político, econômico, ideológico, religioso, era no Sinédrio, no templo de Jerusalém. Acabou esse mundo, Jerusalém foi destruída, e aí a comunidade começa a se perguntar: e agora, será o fim? Será o tempo da volta de Jesus? As comunidades pensavam que o retorno de Jesus seria logo, que o encontro com Jesus ressuscitado se daria logo, e que ele voltaria para colocar ordem no mundo. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E o evangelho de hoje diz: olha, haverá guerra, tempestades, pestes, haverá muita coisa, um povo atacará outro povo, um país, mas não será o fim. Não será o fim. O que ele está querendo dizer? Que por mais que a gente tenha uma ilusão de que quando vai acontecer essas coisas será o fim do mundo, a gente tem 2000 anos aí e tem 2000 anos de história dizendo que não. Que a gente sobreviveu às guerras, sobrevivemos à destruição do Templo de Jerusalém, sobrevivemos à Idade Média, sobrevivemos às Inquisições, sobrevivemos à Primeira e Segunda Guerra Mundial, estamos sobrevivendo, bem ou mal, aos tempos atuais, que vai pipocando guerra no mundo de um lado e de outro. Isso estamos falando de guerras grandes, Rússia, Ucrânia, Israel, o Hezbollah, agora Irã, em todos esses países assim, que vai pipocando, destruindo tudo. Existem as guerras internas, civis, a guerra do tráfico, a guerra das favelas, das facções, o crime organizado. Nós temos no Brasil uma coisa que é muito interessante: o crime organizado. O governo não é organizado, as nossas autoridades políticas não são organizadas, o Congresso não é organizado, mas nós temos no país o crime organizado, que funciona muito bem. O crime organizado, ele é extremamente, muito rigoroso, correto. A gente vive nessas contradições. Por isso é no meio desse caos humano, é no meio dessas tensões, dessas dificuldades, dessas angústias, desses sentimentos, é que nós vamos descobrindo que a vida continua. É o que dizia um poeta: a morte é um grande absurdo. A morte é um grande absurdo. Mas existe um milagre que parece que a pessoa vai, mas ela não vai, ela fica. E porque ela fica, a gente encontra força para seguir adiante. A morte, por mais que a gente pense no desespero de perder as pessoas amadas,
mas ela permanece viva dentro de nós. Ela permanece viva dentro de cada um de nós. O meu avô, mais de 25 anos que ele faleceu, ele permanece vivo dentro da minha consciência, dentro dos meus sentimentos, dentro das minhas lembranças. E parece que foi ontem. Minha mãe, mais de 9 anos que ela já faleceu, ela permanece viva aí. Ela parece que não foi, ela continua. Viu? E porque continua, a gente vai encontrando forças para seguir a nossa vida. E tantas outras pessoas que a gente pensa, é o fim. Não, não é o fim, não. Ainda há muita coisa para fazer, há muita coisa para lutar. Ainda nós não derramamos o sangue por causa da fé que a gente tem. A gente ainda não serviu bastante para poder chegar em Deus e dizer, combati o bom combate. A gente ainda não marcou o mundo o suficiente, movidos pela fé que a gente tem dentro de nós. Por isso que Deus possa abençoar a cada um de nós, que Deus possa iluminar a cada um de nós, que Deus possa fortalecer a cada um de nós, que Deus possa guiar cada um de nós, para que na prática da oração, por mais que às vezes a gente seja iludido, Jesus está aqui, Jesus está lá, em volta e meia nós escutamos as expressões, Jesus está aqui, Jesus está lá, viu? Aqui, hoje, agora é o dia, hoje não sei o quê, viu? O discurso religioso gosta muito de ser donos de Deus e donos do tempo de Deus e donos da presença de Deus, viu? Há muitos religiosos, discursos religiosos, que nós queremos manipular Deus. E Jesus diz, não siga essa gente. Não siga essa gente que diz aonde Deus está. Não siga essa gente que diz que agora é a hora. Isso cabe a Deus. Jesus já tinha alertado isso. Olha, quanto ao tempo, o dia, isso pertence a Deus. Quanto a um lugar direita e esquerda, isso pertence a Deus. Quanto a nós, a nossa obrigação é anunciar o reino de Deus. Anunciar o mundo de Deus. Por isso, quando você escutar essas histórias, a orientação de Jesus é não siga. Quando alguém começar a dizer onde é que Deus está presente, onde Deus não está presente, a não ser fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, guiado pelo ensinamento do Evangelho, não escuta isso. É apenas gente de vaidade religiosa. Gente que está querendo ser importante. Viu? É igual quando alguém diz, Deus falou para mim, para você não sei o quê. Os porta-vozes de Deus. Que Deus ilumine e abençoe a todos nós e nos dê a fé e a paciência de lutar pela vida sempre. Um abraço, até mais.